quando você põe a sua vida, quando você põe os seus filhos, o seu casamento, a sua família, os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho no altar de Deus, então você começa a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Deus me deu a bênção de experimentar isso de uma maneira muito particular na minha vida. E eu gostaria de pedir licença a você para partilhar um pouco dessa experiência. Eu nasci num lar muito pobre, numa região rural do interior do estado do Espírito Santo. Nos idos de 1958, naquela região não havia estrada e não havia carro. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que ser transportada por uma padiola, um lençol amarrado num varal, caminhando pela trilha até buscar os recursos médicos. A minha mãe estava grávida do seu último filho, já em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai entendeu que ela não suportaria uma viagem de padiola 40 quilômetros até onde morava o farmacêutico. Ele mandou chamar o farmacêutico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Nesse momento de dor e de desespero, o meu pai disse: o senhor precisa me ajudar. E o farmacêutico respondeu: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Nesse momento de perplexidade e angústia, esta informação foi levada para minha mãe. E ela então toma uma decisão e disse: eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. E naquele momento ela fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrar este filho para ti, para que ele seja um pregador, para que ele seja um pastor de almas, para que ele seja um ministro do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci num lar pobre, numa região rural. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Eu tinha um sonho desde criança, o sonho de estudar. Mas onde eu morava só tinha escola primária. Eu não sabia o que era uma cidade aos 12 anos de idade. Eu não sabia o que era luz elétrica. Eu não sabia o que era uma televisão. Mas por providência divina, minha professora querida que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. E sabendo do meu sonho de estudar, me convidou, disse: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar em Vitória, passando por lutas, por dificuldades, talvez até por algumas privações. Mas eu mantive-me sólido e firme no propósito de estudar, de realizar um sonho. Só que o meu sonho não era o sonho de Deus. Minha mãe, sábia que era, nunca me contou esta história, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para um seminário, ela queria que Deus trabalhasse o meu coração. Meu sonho era ser advogado, era ser político. E eu me empreendi nesses sonhos. Com 18 anos de idade, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu não perdia nenhum dos comícios que se realizavam em épocas de campanha. Até o dia em que Deus pôs a sua mão sobre mim, me chamou para o ministério. E hoje eu quero compartilhar com você que entendo que não há maior privilégio neste mundo do que ser ministro de Deus, de que ser pregador do Evangelho, de que ter a vida no altar de Deus. E eu louvo muito ao meu Deus, porque lá no passado, a minha mãe, mulher tão simples, resolveu consagrar o melhor que ela tinha no seu ventre, no altar de Deus, para o serviço de Deus.
Eu sou fruto desta consagração. Eu sou fruto desse voto. E eu glorifico muito a Deus, porque minha mãe teve a ousadia de não desistir de mim e me colocar no altar de Deus para o serviço de Deus.